este episódio da Braskem que nós estamos vivenciando é algo tão preocupante do ponto de vista da vida da cidade que isso começa a influenciar a questão de que Maceió, que é uma cidade turística, passamos a ter um problema sério do medo e do afastamento das pessoas que estão deixando de vir à cidade, principalmente no final de ano, exatamente por conta das notícias, das informações, porque até então essa questão da Braskem era uma questão muito setorizada, ela não tinha tomado a imprensa nacional. Mas diante do afundamento da chamada Mina 18, que incorreu numa série de preocupações da Defesa Civil, tanto da Prefeitura da cidade como do governo do Estado, até porque, como houve um deslizamento de terra em torno desses bairros, do ponto de vista da fissura que foi feita por conta de um tremor, nós tivemos sérios problemas daí com o afastamento e a retirada da população da área. Então, hoje, nós temos caracterizado o afundamento da Mina 18 com essas consequências que ainda não estão esclarecidas. Tanto é que o governo está chamando a prefeitura, os setores responsáveis, a região metropolitana da cidade, para encontrar uma saída. Até porque nós vamos nos deparar com um processo de discussão aí de mais tempo, de uma CPI, para discutir profundamente as ações da Braskem no estado de Alagoas. Até porque este crime ambiental é de responsabilidade da empresa. E os diretores estão tirando, nesse momento, enormes dividendos. É sempre assim, o lucro, as vantagens e o prejuízo para a massa, para a maioria da população que nós estamos vivendo. Aliás, começa com a própria educação, porque toda essa população que foi afastada, em torno de 5 mil pessoas, por último, a prefeitura mandou para as escolas da cidade. Imagina, as aulas, as crianças do ensino básico foram retiradas da sala de aula porque tinha que servir as escolas de abrigo para esse contingente de pessoas que já se sabia o dia e a hora de que isso acontecia. Ia acontecer e está acontecendo. Agora, quem paga, nesse momento, é exatamente a educação, as crianças que estão agora sem ter oportunidade de ir para a sala de aula. E agora, nós inclusive temos agora a oportunidade de conversar aquele que é doutor em engenharia, foi governador de Brasília, reitor da Universidade de Brasília, ministro da Educação, escritor, uma grande figura na educação, que tem um compromisso enorme com esse campo. E é a primeira pergunta que eu converso, que eu indago. Por que é que a escola paga esse pato, ministro, senador Cristóvão Buarque? É um grande prazer conversar com você aqui no podcast Pé de Ouvido. O prazer é muito maior meu caro Regis. Você sabe disso, pelo carinho, o respeito por você e pela possibilidade de falarmos desses temas. Mas, antes dessa primeira questão que se coloca, eu vou para a anterior. O fato de que, no Brasil, ainda não entendemos, talvez no mundo inteiro, como colocar dentro da lógica da economia o problema ecológico e o problema social. Nós tratamos separadamente. Então, o que é da lógica econômica? É gerar renda, dividendos, como você falou, e até salários, tudo bem. Ponto. Não pode ser. A economia ela tem que ir além disso. Ela tem que levar em conta os impactos ecológicos que ocorrem não só imediatamente, mas no longo prazo. A economia não trata do longo prazo. O maior economista do século XX disse: no longo prazo todos estaremos mortos. Logo, para que se preocupar
com o futuro. Na época dele não havia questão ecológica. Sim, mas ele provavelmente diria, para que se preocupar com a ecologia? Se vai ser daqui a 20, 30 anos que a mina vai gerar o problema. A ecologia. E o outro, o social. É preciso mostrar que não é só produzir mais, não é só aumentar a renda, é para onde e para quem essa renda vai. Se não levarmos em conta isso na própria lógica da economia, estamos formando economistas que vão continuar de projetos tipo Braskem e outros, iguais ou piores. Como vimos, não faz muito em Brumadinho e Chernobyl e em todas as partes. E é dentro disso que eu entro na sua segunda questão, que foi a primeira, na verdade. Nós abandonamos a escola dentro da lógica do progresso. Progresso é como se fosse uma coisa de aumentar o produto interno bruto. Para aumentar o produto interno bruto, a gente precisa de recursos naturais imediatos, não na visão ecológica, de capital, dinheiro e de trabalho. A gente esquece que hoje o capital é o conhecimento. Conhecimento é capital e que dinheiro no banco. Basta ver a lista dos 10 mais ricos do mundo. Até algum tempo atrás era dono de ferrovia, dono de poço de petróleo. Hoje é o dono da Google, é o da Amazon. São pessoas que, pelo conhecimento, geraram riqueza para si e para o mundo. Então, nós precisamos levar em conta que a educação é uma questão fundamental. E que, para a economia, a educação não é só engenheiro, não é só torneiro mecânico, não é só profissional. Para a economia, daqui para frente, o fator é a educação de todos. Todo mundo fala mais de um idioma, todo mundo sabe de história, de geografia, de matemática, e todo mundo tem um ofício também. Por isso que o ensino profissionalizante é tão importante. Por isso que eu há anos defendo que o ensino médio deve ser de 4 anos e todo mundo sair com um ofício. E, inclusive, tirar esse nome de médio. Essa ideia de ensino médio é como se fosse um ensino imprensado entre o ensino fundamental e a universidade, e todos teriam que ir para a universidade. Não, a universidade é um destino de quem tem vocação, só que no Brasil é de quem precisa de um salário. O salário tem que ser bom para quem é um bom profissional, que aprendeu culinária, por exemplo, na escola, que aprendeu a fazer esse tal de games que os meninos gostam tanto e que dá um bom dinheiro para quem aprender e que não precisa entrar na universidade para ser design de games. Então, a educação tem sido abandonada ao longo do tempo como fator de produção, como ferramenta do progresso. É por isso, meu caro Regis, que acontece isso que está acontecendo aí. Qualquer tragédia, a primeira coisa que se faz é fechar as escolas para virar abrigo. Tem que ter abrigo para quem necessita. Tem que ter abrigo para os refugiados. Mas esse refúgio não é a escola, jogando as crianças fora da aula. Ou seja, você faz com que a criança seja uma espécie de refugiado cognitivo, refugiado educativo, e põe o refugiado do urbanos dentro do prédio da escola. Qualquer inundação, a gente fecha. Brinco e digo, o palácio onde mora o governador podia receber refugiados. Construía rapidamente abrigos metálicos, isso é facílimo. Veja, no exterior, quando tem terremoto, se coloca tendas. Tendas tão confortáveis quanto a escola hoje em dia. São tendas até com ar-condicionado, que se faz rapidamente, com banheiro, com tudo. Isso é possível, mas o que está por trás é o desprezo da educação. A educação vista como serviço e não como fator de produção. Como é um serviço da escola, como dá saneamento, como dá luz, aí diz, vamos fechar esse serviço para abrir o serviço de abrigo. Não, educação não é um serviço. Educação é uma ferramenta, é um vetor, é um fator
motor de produção, de progresso e também a ferramenta melhor para distribuir a renda no futuro. E aí, para concluir, lembrando que você falou que essas crianças ficam sacrificadas. É mais do que as crianças. Se você for olhar do ponto de vista lúdico, as escolas hoje são tão ruinzinhas que as crianças até gostam. As crianças gostam quando não tem aula. Essa é prova do fracasso das escolas. Então, não sacrifica hoje as crianças. Hoje até vão curtir. Sacrifica o futuro delas. E ao sacrificar o futuro delas, sacrifica o futuro do país. Porque a gente tem que se convencer que a educação tem dois propósitos. Um é dar mapa para que cada um da gente possa caminhar na busca da felicidade. O que exige ter um emprego no mundo de hoje. Não é suficiente, mas é muito necessário. Então, a escola é para ajudar você a saber como caminhar em busca da sua felicidade. E o outro é ajudar você a ter os instrumentos para melhorar o seu país. E eu diria até, você vai dizer que é coisa de pernambucano, eu diria até ajudar a mudar o mundo, melhorar o mundo, Exato. fazer o mundo melhor e mais belo. Então é uma pena que esteja acontecendo tudo isso em Maceió. E uma pena também que a solução para receber os refugiados seja suspender aulas. Isso é outra tragédia. Tem a tragédia provocada pelas minas, e tem a de Salgema, e tem essa tragédia provocada pela decisão equivocada do responsável, que eu acredito que seja o prefeito. E tem mais, exato. E tem mais. Hoje, em Maceió, entre 30% a 40% dessas crianças estão indo para a escola com uma defasagem enorme de professores, que não existe professores. Tem escolas, salas de aulas que não tem professor, e elas vão apenas para lanchar, para alimentação, para merenda. Quer dizer, até isso falta nessa situação para essas crianças, porque a escola, na verdade, não é prioridade nesse caminho. Talvez é porque é uma coisa que se bate muito, principalmente a sua defesa, de que parece que a gente tem um Ministério da Educação Superior nesse país. Não é educação em geral, principalmente a educação inicial para as nossas crianças. Parece que é mais ou menos que reforça a sua tese, não é, professor? Sim, veja bem. Na semana passada foi divulgado um relatório chamado PISA, que é uma avaliação mundial da situação das escolas por país no mundo. O Brasil piorou o que já era péssimo. Alguns países até pioraram mais por causa da epidemia, mas eles já estavam num patamar tão superior que a piora não afeta a qualidade de uma maneira trágica. O Brasil já estava na tragédia e ela piorou ainda mais. E o que a gente vê? A gente vê todo mundo triste, cabulado, reclamando. Daqui a 15 dias ninguém fala mais nisso. E a gente vê as pessoas se envergonhando, mas não diz como solucionar. Quando o Brasil perdeu do Uruguai, faz o quê? 60 anos ou mais, até hoje a gente se lembra. Está na história. Quando perdeu da Alemanha em 71, todo mundo se lembra. E todo mundo quis corrigir. Na educação, a gente se esquece. Quando se perde um jogo ou um campeonato, a primeira coisa que se faz é demitir o técnico. No Brasil, a gente nem sabe quem é o técnico da educação de base, que, como você disse, o governo federal tem um ministro, e não é só o governo atual do Lula, mas ele não quis mudar isso. O nosso ministro da Educação é ministro, você lembrou, do ensino superior e um pouquinho das escolas técnicas federais. Nós cometemos o erro de deixar a educação de base para o município. Para ensinar, sobretudo, algumas áreas, como geografia, como história, como meio ambiente específico da região, da cidade. Mas não dá para deixar o futuro de uma criança, em cujas mãos está o futuro do Brasil, não dá para deixar nas mãos das prefeituras, que são pobres comparadas com o governo federal,
Mas mais grave, são desiguais. A gente fala muito da concentração de renda entre pessoas no Brasil, mas a concentração de renda entre cidades, municípios, prefeituras é tão grande. Não é a culpa de uma criança nascer no município tal, município tal. Porque no Brasil, quando a gente nasce, a gente é municipal. Eu só comecei a ser tratado como brasileiro quando entrei no serviço militar. Porque no meu tempo, nem a escola de engenharia onde eu estudei era federal. Quando eu entrei, escola de engenharia Ou era no serviço militar ou no seminário, né? ou no seminário, Era duas opções. onde eu fiz minha educação primária e secundária, com os irmãos maristas, uma espécie de seminário. Mas estudou num colégio particular. Era baratíssimo, porque todos os meus professores eram voto de pobreza, voto de castidade, moravam no próprio colégio. Na época não tinha computador, não tinha biblioteca. Curso para o Congresso, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Mas do ponto de vista da educação, você é municipal, com algumas ajudas pequenininhas do governo federal. Porque o governo federal para a educação vai quase todo para as universidades federais e para apoiar as universidades particulares, com opção de programas de apoio. E um tiquinho para as escolas técnicas, porque a economia precisa de profissionais. Isso tem que mudar. E a única maneira de mudar que eu vejo, para valer, não é melhorar. Melhorar, a gente vai melhorando, embora aumentando as brechas. Hoje a gente está melhor do que 30 anos atrás. Tem gente que diz que não, mas no Brasil a educação está melhor. Cada escola individualmente, a gente pode dizer até que está pior. Por causa da violência, por causa das greves, por causa das paralisações, mesmo que não sejam de greve, mas, sobretudo, falta de respeito ao professor. Se comparar uma escola de antes com a escola de hoje, a escola pública, piorou até. Mas se você compara o conjunto de todas as escolas, melhoramos. Hoje, 98 estão matriculados. Embora precise lembrar, matrícula não é sinônimo de frequência. Frequência não é sinônimo de assistência. Assistência não é sinônimo de permanência até o final do ensino médio. Permanência não é sinônimo de aprendizado. E tem mais. O aprendizado, quando ele acontece, não é sinônimo de ser o aprendizado daquilo que se precisa hoje. A gente está ensinando, às vezes, coisa do passado. Mas voltando. Esse país, se quiser dar um salto, não apenas essas melhorias pequenas, aumentando a brecha entre pobres e ricos na educação, aumentando a brecha do resto do país e aumentando a brecha do que a gente ensina com quem deveria ensinar, para dar um salto. Para mim, a primeira coisa é haver uma vontade nacional. O meu conterrâneo Joaquim Nabuco dizia que para abolir a escravidão foi preciso surgir um instinto nacional pela abolição. Essa expressão é dele, instinto nacional. Nós precisamos ter um instinto nacional pela importância da educação, pelo valor da educação. Esse instinto nacional deve levar a ter um ministério para a educação de base. O que a gente faz com as universidades? Ou cria um ministério para a universidade, mas como já temos muitos, põe, como em todo lugar, na ciência e tecnologia. Ou como em todos os estados brasileiros, quase. Eu só descobri, não sei como é Alagoas, nem sei se tem universidade estadual em Alagoas. Tem, sim. Tem. Pergunte aí, a Universidade Estadual de Alagoas está dentro da Secretaria de Educação ou de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia? Como é aí? Ela é ligada mais à Secretaria da Educação, né? Tem uma. Ou ligada à área de saúde. Não é uma coisa definida que deveria estar ligada ao conhecimento, à pesquisa. Mas o dinheiro, o orçamento, quem é que cuida? Qual secretaria? Deve ser educação, deve ser educação. Mas em São Paulo, três grandes universidades, Unicamp, USP e Unesp, estão na Secretaria de Pernambuco.
A Universidade falou para ele, como assim, crédito em tecnologia? No Ceará também. A Bahia, eu sabia que é uma exceção, e agora Alagoas. Eu vou até procurar outro. Mas voltando, qual é a equação para resolver? Um Instituto Nacional, um ministério específico para trazer para a presidência da República a responsabilidade com a educação e uma estratégia para, aos poucos, vai levar 20 anos, a gente ir adotando nas mãos do governo federal, com as escolas federais, os atuais sistemas municipais. E é que fala, vai ter que formar melhor os professores atuais e contratar novos professores de uma carreira federal, como já temos nas escolas técnicas, como temos no Instituto Colégio Pedro II, como tendo nos institutos de aplicação, e acho que uns 12 no Brasil, em Recife tem. Pois bem, só que eu defendo que, em vez de ser por escola federal, eu defendo que seja por cidade com educação federal. Veja a diferença. O Brizola, por exemplo, estadualizou, mas fez por escola. Fez 152, se eu não me engano, CIEPs. Não continuaram. Se, em vez de fazer 150, tivesse feito 20 cidades, onde todas as escolas fossem CIEPs, as outras viriam atrás. Então, eu defendo que o governo federal vá adotando, ao longo do tempo, três décadas, talvez, por cidade e município. Enquanto isso não acontece, eu tenho sugerido que o governo federal construa o que Anísio Teixeira, um baiano maravilhoso que tivemos, já nos anos 30 propôs e começou, quando foi secretário na Bahia, as escolas parque. O que é isso? Você tem 4, 5 escolas, que ele chamava escolas classe, que é a escola tradicional da gente, e para cada esse grupo a gente fazia uma escola chamada parque, onde as crianças iam de tarde. É uma maneira rápida de fazer horário integral com seriedade. Que não vai dar para implantar horário integral em todas as escolas como elas são. Elas são pequenininhas, as coisas não são em condições, não são suficientes. O município não tem como. O ministro atual, o ministro Camilo, que fez um belo trabalho em Sobral, como prefeito e como governador do Ceará, ele criou um programa de horário integral. Vai dar, se eu não me engano, 3 bilhões e 200 milhões em 3 anos. Isso é 1 bilhão para 50 milhões de crianças em 200 mil escolas. Isso vai dar resultado. Além de que os municípios não têm nem condições de absorver isso para melhorar a educação. Eles vão absorver esse dinheiro para tapar os buracos que eles têm hoje. Buracos, inclusive, de verdade, falta d'água, falta de luz. Muito melhor se tivesse uma estratégia de construir, vamos dizer, 20 mil, 30 mil, ao longo de alguns anos, escolas parque. Quer dizer, o horário integral vai ser implantado. A escola continua municipal, só com 4 horas por dia, mas de tarde o menino vai ter um lugar para ir. As escolas parques serão federais. Eu sugeri isso recentemente, mas não vejo muito interesse, porque não dá voto. O que dá voto é aumentar o número de vagas na universidade. Todo mundo comemora quando o filho entra na faculdade. Não se comemora quando o menino termina o ensino médio. Quando o fim do ensino médio devia ser a conclusão da educação básica suficiente, veja bem, suficiente para se guiar na vida e construir o Brasil. Na França, eles não chamam ensino médio, eles chamam liceu. E o último ano tem um nome até meio macabro, é o ano terminativo. Para nós parece macabro, terminou a vida. Não, é terminativo da educação básica. A partir daí, alguns têm vocação para a universidade, outros não. Mas nem precisam para ter um salário bom. É uma questão de vocação. Nós precisamos fazer isso. Mas falta o quê? E aí eu concluo. O Brasil já teve muitos estadistas na independência, da República, da abolição, da infraestrutura, da industrialização.
Até mesmo agora, estadista de distribuição de rendas mínimas da Bolsa Família, mas até hoje não tivemos um estadista da educação, que eu chamo educacionista. O Brasil tem alguns dos melhores educadores do mundo, tipo Paulo Freire, da CRP, Marlise Teixeira, mas não tem educacionistas. O educador diz como é que deve ser a sala de aula. O educacionista diz como deve ser o sistema nacional e tem que ser um líder capaz para o país, como estadista, ganhando a eleição. Sabe uma coisa que ontem eu achei interessante no discurso do tal do Milei? Um discurso, para mim, Sim. que parecia mais da Margaret Thatcher ou do Pinochet, do ponto de vista da economia. Por isso eu acho que não vai dar certo, porque a Thatcher tinha a Inglaterra e não tinha a tragédia que a Argentina vive. E Pinochet não precisava de Congresso. Mas o Milei fez uma coisa que no Brasil nunca se fez. Ele citou Sarmiento. Sarmiento foi um educacionista no século XIX. Como ele lembrou, o Milei lembrou. A Argentina, ele disse que foi o primeiro, não sei, mas é capaz de ter sido o primeiro país a erradicar o analfabetismo. É capaz de ter sido, porque os outros países mais antigos, mais velhos, a Argentina mais jovem, com uma população menor, mas não importa se foi o primeiro ou não, conseguiu. O tal de Sarmiento fez a revolução. E o presidente conservador, como esse Milei, trouxe de volta o nome desse Sarmiento. Nós não temos um Sarmiento presidente. Nós teríamos um Brizola, que colocou a educação como sua bandeira, mas não ganhou a eleição de presidente. O Milei lembrou o Sarmiento. Eu fiquei feliz quando eu vi aqui, eu sou um admirador desse Sarmiento. E pode ser lenda, porque eu li numa biografia romanceada de Dom Pedro II, belo livro, mas, portanto, romanceada, como se fosse na primeira pessoa, Dom Pedro escrevendo sua autobiografia. Tem hora que Dom Pedro II diz: eu não entendo como eu, um príncipe, não fui capaz de fazer pelo meu povo o que Sarmiento, camponês, fez, e educar o seu povo. Olha. É provável que Dom Pedro nunca pensou isso. O autor que inventou sua autobiografia que pensou, mas ficou bom na boca de Dom Pedro II, e criou o Colégio Pedro II. Colégio Pedro II. Então, Cristóvão, eu não sei se caiu. A preocupação na atualidade é que o Brasil está precisando ampliar os seus portos, está precisando ampliar os seus aeroportos, mas o Brasil, em nenhum momento, coloca como agenda a necessidade de superar esse atraso educacional, que com certeza também deixará o Brasil fora da economia do conhecimento. E isso é fundamental para tocar o país, que é a sua tese, a sua visão. As escolas não podem ser, e eu continuar mais, essa escola do pobre, a escola municipal, sem recursos, sem apoio, e essa realidade que deixa cada vez mais, nós temos hoje em torno de quase 11 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham. Se comemora a entrada de um na universidade e esse contingente aí de jovens que, se tivesse um fortalecimento nesse ensino técnico, de pelo menos uma parte, e ele seguir em frente, não é? Certamente seria um dado, um diferencial a mais. Mas não é um potencial na agenda do Congresso nem do Executivo de que tem que se resolver esse atraso educacional. Ele não é prioridade. Prioridade é construir mais aeroportos, mais portos, enquanto que há um fosso enorme aí, que é essa questão da educação, porque nós efetivamente estamos entrando na era do conhecimento. E como é que vai ficar essa geração, todas essas gerações? Esse é que é o desafio, não é, senador? Esse é o desafio e eu gostei muito de você lembrar aeroporto. Você podia ter dito qualquer outra coisa, né?
energia, estrada, disse aeroporto. O que é que eu gostei? Porque eu uso muito a frase de que a escola é o aeroporto para o futuro. É pela escola que a gente constrói um futuro. E é a escola que dá o conhecimento para você aumentar a produtividade nacional e, com isso, o país tem um PIB e uma renda maior, melhor. Se a escola for igual, equitativa na qualidade, é a escola que distribui renda. Quem distribui renda não é helicóptero soltando dinheiro, não. O dinheiro acaba. Se chover, vira lama. O que realmente cria uma estrutura viva da renda é a escola de qualidade igual para todos. Então, você trouxe bem a ideia do aeroporto como metáfora da educação. A educação, ou a escola, é o aeroporto para ir ao futuro, para o progresso, o desenvolvimento. Nós não fazemos. Por quê? Essa é uma pergunta que eu me debato muito. Não é só porque não tem um educacionista na presidência. A coisa é o contrário. Nós não temos educacionista na presidência porque há uma mente brasileira, uma cabeça. Cada povo tem uma mente, cada indivíduo tem uma, o povo tem também uma maneira de pensar. A psicologia social brasileira, ela foi construída de uma maneira que educação não é uma prioridade. Nem educação, nem o que você citou aí, conhecimento. Hoje em dia, muita gente quer entrar na universidade. Mas não é para adquirir conhecimento. É para adquirir um diploma. E com esse diploma, poder ser legitimado para ter um salário melhor. Até porque as leis brasileiras, você pega duas pessoas com a mesma capacidade. Uma fez universidade, a outra não fez. Aí fez universidade tem um salário maior. É um absurdo isso. O salário tem que ser pela competência, pela dedicação. O Brasil não é. E nós somos um país tão atrasados em educação. E uma educação tão desigual. O que é que fez essa mente brasileira? Eu acho que a primeira coisa que fez isso foi nossa certidão de nascimento. Quando aquele Pedro Álvares Cabral escreveu: nessa terra, senhor rei, em se plantando, tudo nela dá. Se tudo nela dá, para que estudar? Aí já criou um sentimento de que não é necessário ter tecnologia, como quem mora num lugar como a Suíça, pequenininho, e grande parte do tempo tiveram que inventar relógio, remédio, química. Então, a gente basta plantar. 30, 40 anos depois da descoberta, cometemos outro pecado. Trouxemos escravos. Aí, em se plantando tudo onde ela dá, e para plantar, a gente traz escravos. E não dá escola para eles. 350 anos de escravidão. Escravo não entrava em escola. Diferente dos Estados Unidos, em que, pelo menos no norte, estudavam. Os Estados Unidos criaram universidade para negros durante a escravidão. E eu creio que quase 100 anos antes do Brasil fazer a primeira universidade aqui, e só para branco. Então, dois pecados originais. A ideia de que, se plantando tudo, nela dá, e a tragédia de usar mão de obra escrava na produção. A partir daí, foi desenvolvendo uma mente que põe a educação como algo sem importância. Pouca gente sabe, a ideia de garantir vaga na escola obrigatoriamente a partir dos 4 anos é uma lei de 2008. 2008! Até aí, vaga na escola era, vamos melhor, a partir dos 6, foi em 1988, que já é tarde entrar os 6 anos. Os filhos das classes médias não esperam os 6 anos. Mas foi a Constituição de 88, ou seja, 100 anos depois da abolição. 140 depois da independência. Até aí não era obrigatório. E mesmo aí, nós mantivemos uma trincheira da escravidão, que é a
desigualdade. Tudo bem, a gente põe todo mundo na escola, mas tem escola senzala e escola Casa Grande. Eu vi um dia desse uma escola em São Paulo, que a mensalidade, se eu não me engano, é 18 mil por mês. Se eu não me engano. Mas eu vou dizer uma que eu não me engano, 12 mil por mês. Vamos trabalhar por 12 mil por mês. Essa escola pode se comparar com uma escola lá no meu município de Meu Pernambuco, chamada Xixá. E a prefeitura não tem condições de gastar mais de 4, 5 mil reais por ano. Por ano! O outro é 12 mil por mês. Como é que a gente trata uma criança, duas crianças brasileiras, de uma maneira tão desigual? Não tem futuro esse país. Eu vi que o presidente Lula está numa campanha diante da situação que parece que as pesquisas mostram, de que reclamam dele, não está fazendo um gesto de pacificação nacional. Eu vi que está sendo lançada uma grande campanha nacional com o slogan Brasil é um só povo. Brasil não é um só povo enquanto esse povo não tiver a mesma escola. O povo não é feito na maternidade. O povo é feito na escola. E a partir da escola, na prática política, na prática social, nas igrejas, nos botequins. Mas é na escola que a gente faz um país, um povo, mais ainda. Então, o presidente Lula vai lançar uma campanha com boa intenção, mas por slogan. Como a presidente Dilma, já faz tempo da Dilma, não já? Foi 2010. Então, é um tempão, 15 anos quase. A Dilma lançou Brasil, um país educado. Uma Mas da redemocratização para cá, nós multiplicando por 5 o número de estudantes universitários e por 2,5 o número de estudantes que terminam o ensino médio. Não pode dar certo. E desses 2,5, eu diria que no máximo a metade com boa qualidade para seguir um curso universitário. Aí as universidades estão fracassando por falta do alicerce, que é a educação de base. Então, o aeroporto que a gente prefere fazer é o aeroporto que leva de um lugar ao outro. E estamos esquecendo o aeroporto que leva do presente ao futuro. E essa questão aqui do aeroporto, muito nas nossas cidades aqui, considerando a realidade, por exemplo, de Alagoas, para a maioria dos jovens, o futuro ou é o aeroporto, ou a rodoviária, ou a BR. Porque por essa realidade aí. Nós temos uma situação em que a nossa educação, em relação aos demais países, né, está ficando para trás. Principalmente quem está cuidando da educação. Então, como é que a gente vai se inserir nessa nova economia, nessa nova realidade, se a educação não é prioridade nesse sentido? Por exemplo, essa visão que você tem da revolução educacionista, você usa muito essa palavra, né? Esse é o desafio da educação, de que aeroportos e de que os portos, como está se falando. Então, o slogan precisa, antes de vir o slogan, vir um investimento muito forte. Será que por exemplo, esse próprio ensino médio que está aí para ser rediscutido lá na Câmara, a toque de caixa, essa questão, inclusive com pressão dos setores de uma base muito grande das corporações que são contra, quer dizer, que tem alguns fatores importantes e outros não, mas que não há uma preocupação de fazer avançar essa questão. Esse aqui é o desafio maior da vontade política que não existe.
Nós não temos essa vontade. Nós, por exemplo, temos a vontade de fazer com que se entre mais gente na universidade. Não temos vontade suficiente para fazer com que mais meninos terminem o ensino médio. Por isso temos 100 sem trabalho, sem escola. Você vê, o governo agora lançou uma ideia, mandou para a Câmara, uma ideia, e vai ajudar a segurar os alunos, que é, se o aluno estiver no ensino médio e passar de ano, o governo deposita um dinheiro numa poupança, que ele só tira se terminar o ensino médio. Essa ideia foi implantada no meu governo, no Distrito Federal, em 96. 25 anos. Tem mais, eu fui um ano ministro da Educação. Eu mandei o projeto de lei para a Casa Civil. Faz 20 anos. Em 2003, criando esse programa. O presidente Lula continuou mais 7 anos. A Dilma mais 6. Portanto, 13 anos. Agora, pelo menos, estão trazendo de volta. Perdemos 20 anos. 20 anos. A ideia que eu falei no começo da escola classe, para dar um complemento nas escolas, tem 100 anos que Anísio Teixeira propôs isso, quase. Foi em 1934, 35. Século perdido. Essa falta de um instinto nacional, eu creio que é a principal causa. Ao lado disso, talvez venha do período de império, é essa ideia do título universitário. O diploma veio para substituir conde, barão, duque. A República acabou com os títulos nobiliárquicos. Aí nós criamos o título doutor. Doutor é um título no Brasil, não é um reconhecimento de conhecimento. É um título. Ou se usa para todo o Rio, ou se usa para quem termina um curso superior. Porque está na cabeça da gente que o importante é entrar na universidade, ter um diploma, não é ter o conhecimento. Isso está nos deixando para trás. Por mais que ele tenha feito tudo que o Brasil fez, desde a lei da emenda Calmon, de colocar uma percentagem no orçamento, desde o livro didático, a merenda escolar, o Fundeb, o Plano Nacional de Educação 1, o Plano Nacional de Educação 2, a Base Nacional Comum Curricular, lá, que eu faço questão de trazer, porque foi uma criação minha como governador, e que depois Fernando Henrique levou para o Brasil, e que o Lula ampliou o número com o Bolsa Família, teve um papel para segurar a criança na escola. Ou seja, 70 anos, mas tudo é epidérmico. Não fica para lá. E aí, pegando um gancho, não pegando um gancho, porque aqui você está me entrevistando. Então, respondendo a uma coisa que você falou, os debates estão se limitando a corporativismo. Um dos mitos da educação brasileira é achar que sindicato de professor defende a educação. Sindicato de professor é para defender os interesses do professor. Ao defender o interesse do professor, provavelmente está defendendo também da educação. Necessariamente. Existem interesses contraditórios. Por exemplo, não avaliar o professor. Os sindicatos são contra a avaliação. Mas uma educação boa exige que o professor seja avaliado. Mas os sindicatos são contra. A mudança do municipal para o federal. Os municípios são contra porque cada município tem o seu sindicato. Eles não querem perder a existência dele, porque aí seria um só imenso, poderosíssimo Sindicato Nacional dos Professores. Mas os outros 5.564 sindicatozinhos não querem perder. Aí a Confederação Nacional fica também contra. Sindicato de professor defende o professor. Infelizmente temos esse, porque é preciso defender o professor. Mas na hora de realmente fazer, você lembrou bem como nós estamos, a revolução educacionista, o professor vai ter posições das grandes contrárias. Por isso que eu cito sempre o exemplo da Finlândia, que é um país exemplar na educação.
A Finlândia não tem mais sindicato de professor, ela tem um sindicato da educação. Esse sindicato da educação, ele tem os professores, os alunos mais velhos, os pais dos alunos, os comerciantes do bairro e pessoas que são educacionistas, amantes da educação. É um sindicato só. Esse pessoal que defende o professor. Lá dentro, o professor defende o professor. Tudo bem. Mas eles têm que combinar com os outros, os donos da escola, como querem ser. Eleição direta, por exemplo, para diretor, que eu implantei quando fui governador. Hoje eu reconheço que a maneira que eu fiz foi errada. Porque a gente disse, antes o governador, como prefeito, né? Aqui o governador e prefeito ao mesmo tempo, no Distrito Federal, o prefeito que escolhe. Aí ele é sujeito à influência de vereador, de forças políticas, nomeia quem quer, recusa quem ele não quer. É errado. Isso é ruim para a educação. A escolha dos professores é muito melhor do que pelo prefeito. Mas o bom mesmo é que, para que os professores escolham o diretor, antes haja uma seleção para saber se esses candidatos estão preparados para o cargo. Por isso que hoje eu defendo que o Brasil tem uma rede de escolas para gestores. Cada professor que sonha ser diretor entra nessa escola, faz um curso, 6 meses já basta. Depois de 6 meses ele recebe um diploma. Com o diploma é que ele pode ser candidato a diretor para que os outros professores votem nele. Se ele não tivesse diploma, ele é candidato. Entendeu? Termina um democratismo na escola, né? Por exemplo, os próprios conselhos escolares não avançaram nesse sentido. Uma figura que eu admiro muito, o pernambucano Mozart Neves, foi secretário de Educação de Pernambuco, foi reitor da Universidade de Pernambuco, trabalhou muito em organizações não governamentais. Eu fiz uma entrevista com ele e a uma das minhas perguntas ele respondeu que, quando ele era secretário, o diretor de uma escola numa cidade pernambucana se elegeu prometendo, se eu não me engano, essa era Caruaru, que é uma cidade bastante quente, Pernambuco. Se elegeu propondo fazer uma sauna na escola para os professores. Porque deu voto. Porque um grupo de professores que queria votar nele gostava de sauna. Isso está registrado. E vou publicar um livrinho de minha entrevista com ele. Com ele e com a Priscila. E os alunos ficavam assados, né? Fora da sauna. Ele desviou a atenção do professor para ir para a sauna. É capaz de ter faltado da aula para isso. Pois bem, a eleição pura e simples ainda é melhor do que o voluntarismo puro e simples do prefeito. Eu ainda prefiro a eleição pura e simples, com toda influência corporativa. Mas a gente tem que procurar o melhor. O melhor é que haja uma seleção prévia para ver quem vai ser candidato. E aí sim que os professores possam dar a sua opinião, quem é o mais preparado para o trabalho de coordenar a tarefa de um professor, de uma escola. E não é o mesmo. É só ocupar o cargo, ser bom gestor, né? Bom gestor, que às vezes não é. Né? E mudar. Agora, bom gestor, do ponto de vista da empresa, chama-se, mas também bom de relação com os professores e com os. Porque só fazer a gestão como se fosse uma. Pura e simples não funciona. Então é isso aí. Agora, mas veja só, essa questão passaria por uma nova carreira para um professor, uma nova visão nessa questão, senador? A minha proposta, primeiro, é que uma condição de ter uma boa educação é oferecer um salário tão bom que os jovens mais brilhantes do ensino médio queiram ser professores e não irem para direito, engenharia, medicina, hoje em dia está na moda psicologia,
Aí vem concurso para a Polícia Federal, para o Ministério Público, todos querem. Nas minhas contas, um salário de R$ 15.000 por mês daria para atrair bons professores. Aliás, bons jovens. A partir daí, eles têm que fazer concursos. Depois de selecionados, como faz os diplomatas no Instituto Rio Branco, você faz a seleção e depois eles vão estudar mais 2 anos. Esses professores têm que ser uma carreira nova. Por exemplo, tem que ser uma carreira que permita e avaliar há tantos anos de tal maneira, e se o jovem, o professor, não está dando conta, perdeu a motivação, não se atualizou, seja substituído. Nós temos que ter critérios de como indenizar na hora de substituir. No Brasil, se um técnico perde 2 dias, dois jogos, já é demitido. No Brasil, um professor pode ficar 2 anos sem dizer para que veio e não é demitido. Depois do concurso, e ele senta como se fosse um latifúndio, até a aposentadoria. É uma nova carreira. E não dá para pegar os professores atuais e já aumentar o salário para esse valor. Teria que ser aqueles que passem no concurso. Para os atuais, de qualquer maneira, tem que ter um incentivo tão grande que, nas minhas contas, é dobrar o salário atual. Dobrar. Não o salário dos que ganham mais, porque aí já estão ganhando mais de 15 mil. Sabe que tem professor da rede municipal em algumas cidades que ganha mais de 15 mil. Não sei se sabe disso, pouca gente sabe, né? Mas já tem alguns. Não dá para dobrar. Mas a média você dobra. Mas chegar aos 15, teria que ser o que ingressa nessa nova carreira. Já existe. Essa carreira existe. Não sei qual é o salário hoje. Nas escolas técnicas, no Colégio Pedro II, nos institutos de aplicação, nas escolas federais, que são todas boas. Então, é uma carreira nova, que exige um concurso novo, exige formação nova, exige regras novas, que permita a escola funcionar. Tem que ser uma carreira que tenha mais dificuldade de poder decretar greve. Não dá para acabar o direito da greve, mas tem que ser de tal maneira que uma greve não seja decretada sem ouvir os pais, pelos alunos. Você tem que trazer a sociedade para o lado dos professores. Sim, é uma nova carreira. Aí você diz, de onde vem o dinheiro? Para pagar 15 mil por mês, você vai ter um custo anual por aluno de 15 mil. É o mesmo número, supondo sala de aula de 30 alunos. 15 mil por aluno. Se você pega todos os 50 milhões de meninos e meninas do Brasil, dá 750 bilhões. Esse dinheiro não dá. Hoje não tem. Embora já se gaste um bocado, quando você soma tudo que se gasta, mas não daria. Aí que você faz uma estratégia, até porque esses professores não existem. A gente vai começar a oferecer agora o salário, então os professores vão começar a aparecer daqui a 1 ano ou 2 interessados nisso. Demora um tempo. Esses, não há os professores, vai ter que reconstruir as escolas. Não dá para chamar de escolas os prédios que estão por aí. Alguns sem água, alguns sem energia. Mas mesmo os que têm tudo isso, ainda são muito ruinzinhos. O senador em Maceió tem uma escola sem teto. Sem teto. Sem teto em Maceió. Mas aí que tem, aqui mesmo mais ou menos, sejam as melhores. Isso demora um tempo. Pois bem, se você pega esse custo, 15 mil por ano, por aluno, e se você implanta no Brasil inteiro em 20 anos, se o PIB crescer 2% ao ano, que é uma taxa baixa na história do Brasil, quando chegar ao final desses 20 anos, 750 bi vão equivaler a 6,6% do PIB. Hoje a gente já gasta 5,5%. Então, não é algo absurdo. Aliás, tem uma lei assinada do Plano Nacional de Educação Segunda que diz que é preciso gastar 10% em educação. Eu estou falando em 6,6%. Isso é possível. Agora, é uma estratégia. Isso não é para implantar como assinado um decreto. Não. É uma estratégia. Agora,
de que atravesse mais de um governo. Claro. Agora mesmo o presidente Lula, você falando de tem que ter muito médico, muito engenheiro, muito. Ele agora deu uma declaração, de vez em quando ele solta umas tiradas aí, ele diz, tem muito advogado no país, tem que ter mais matemático. Não deu para entender o que é que ele estava querendo dizer naquele momento, se ele queria discutir a educação ou não, né? Essa coisa fica muito solta, apenas de um discurso, de uma ocasião, de um momento. Pois bem, essa frase dele é correta. O Brasil tem uma proporção maior de advogados do que de engenheiros. Nós deveríamos ter mais engenheiros, sim. As nossas empresas... E o Ministério pagando, né? O Ministério da Educação pagando, né? Mantendo essas universidades. O caos jurídico faz com que as empresas precisem mais de advogados que de engenheiros, até porque a tecnologia é importada. Agora, não adianta falar em querer mais engenheiros se a gente tem ensino de matemática na primeira série do ensino fundamental. A Índia tem uma nave espacial pousada na Lua. A Índia fez um trabalho há décadas de colocar matemática no primário. Os meninos indianos, e veja que é um país com muita pobreza, mas as escolas deles, os meninos saem sabendo matemática bem. Ao saber matemática, eles viram cientistas, eles viram engenheiros. Engenheiro não se forma na escola de engenharia. Engenheiro começa a se formar no primário. O presidente Lula não percebe isso. O presidente Lula, ele tem a sensação de que a gente entra na universidade e aí, como se nascesse. Não ensinar isso na universidade. E aí a culpa também é da universidade. A universidade virou as costas para a educação de base. Para os alunos e os professores da universidade, a educação começa depois do vestibular. É como se não tivesse havido nada antes. Foi antes que aconteceu tudo. O vestibular é apenas a consequência de uma educação de base de qualidade. Então, o presidente Lula precisaria de uma assessoria que colocasse para ele que a educação é um processo, não é uma fabricação. Não se faz um engenheiro como se faz um carro dentro da fábrica. Não se faz um engenheiro dentro da escola. Nosso ministro também com essa cabeça, apesar de ele ter sido um bom prefeito para a educação de Sobral e um bom governador para a educação do Ceará. Mas veja bem, quando a gente diz bom para Sobral e bom para o Ceará, é porque a gente compara Sobral e Ceará com o resto do Brasil. Mas se a gente for comparar Sobral e Ceará com a Finlândia, com a Coreia do Sul, com a Irlândia, não foi bom. Ficou muito para trás. Mas o Brasil se acostumou a comparar nossos êxitos com os nossos fracassos. Uma cidade com outra ruim, ou hoje como era 20 anos atrás. Eu quero me comparar com as melhores do mundo e me comparar com onde eu quero estar daqui a 20 anos, e não como eu era 20 anos atrás. Muito bem, professor. Muito obrigado. Foi ótima essa nossa conversa e espero que a gente possamos ter outras lá pela frente, né? Fiquei muito feliz com a sua participação aqui no podcast Pé de Ouvido. Olha, eu que queria agradecer a você, porque eu não tenho podcast, eu não faço conversa assim, eu não faço vídeo, eu só escrevo. E hoje em dia ninguém lê. Então, uma conversa como essa, se você consegue distribuir e as pessoas gostem, como é que chama? Viralizar é muito, não chega a viralizar só meio minuto. Mas se consegue divulgar, repercute muito mais do que 10 artigos, 20 artigos, 100 artigos. Por isso eu fico muito feliz dessa oportunidade. E além, não é só isso, não é a mídia usada, é que a pergunta faz a gente pensar o que não pensou antes. Muito obrigado, Wes. Obrigado, um abraço, senador. Muito obrigado, um abraço. Grande abraço, obrigado.